Será que é possível ainda ouvirmos a voz do Senhor? Algumas pessoas perguntam: por que eu não ouço a voz de Deus? Por que Deus não fala comigo? Será verdade que estamos tão distraídos que não damos atenção ao que o Senhor fala? Ele falou no passado com homens e mulheres, mas e hoje? Somos capazes de perceber a sua voz? Somos capazes de compreender o que ele quer nos dizer? Eu quero convidá-los através desse momento, aqui, momento de palavra de Deus, para que nós venhamos, através da própria palavra de Deus, compreender um pouquinho de que forma Deus pode sim falar ainda com a gente. E eu quero convidá-lo, começando pelo livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, em que nós iremos ouvir Deus chamando Moisés. Olha só o que diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Então, de alguma forma, Deus o atraiu, Moisés. Deus quis chamar Moisés, mas ele o atraiu. E deu certo, porque Moisés, que mexia ali com rebanhos, que andava ali pelos montes, naquele dia, especificamente, ele viu algo diferente. Ele observou algo diferente. E aquilo chamou tanta atenção dele que ele falou: eu vou ver, eu vou me aproximar, eu vou chegar perto para ver o que é isso. E aí olha o que diz o versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Então a gente vê, pessoal, que Deus atraiu Moisés. E assim ele faz. Ele nos atrai de alguma forma para que nós demos atenção ao que ele quer nos falar. E por às vezes estarmos distraídos, e nós iremos trazer ainda aqui na Bíblia que isso é possível. Se você está distraído, se você está muito atarefado, não é possível você ouvir a voz do Senhor. E olha só, quando ele se aproximou, ele conseguiu ouvir o chamado do Senhor. E antes de prosseguirmos para o próximo relato, eu quero que você entenda que há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato passivo. Eu capto sons de forma automática. Qualquer tipo de som. Se eu estiver, por exemplo, como estou aqui agora falando com você, e um outro som, como agora, né, cachorro latindo, carro passando na rua, eu consigo captar de forma automática esse som. Embora não dê atenção, mas eu consegui ouvir. Escutar é diferente, já é um ato ativo. Eu me esforço para compreender aquilo que meus ouvidos estão captando. Há um esforço. Eu presto atenção, eu dou atenção àquilo que está sendo captado. Então, uma vez que eu dou atenção, eu sou capaz de compreender. E sou capaz até de interpretar aquele som. Olha só, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos falar aqui também de outra forma, né? Vamos trazer, aliás, outra forma que Deus falou com outra pessoa. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel, a gente vê, né, que ele chama pelo nome, né? Samuel falou: eis-me aqui.
Só que a voz que Samuel ouviu parecia com a voz de Eli, que era quem ali ajudava ele, orientava ele, direcionava ele. Então, ele foi até Eli e falou: o Senhor me chamou? Ele falou: não chamei, volte a deitar. E ele voltou. E assim foi durante 3 vezes. Ele deitava e o Senhor chamava: Samuel, Samuel. Ele se levantava e ia até Eli. E aí, o que a palavra de Deus fala? Fala que Eli, percebendo que era o Senhor que chamava Samuel, ele falou, orientou Samuel. Ele falou: olha, se ele chamar de novo, você vai falar assim: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí Samuel foi e deitou-se novamente. E mais uma vez o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E dessa vez ele respondeu conforme Eli tinha orientado: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor falou com ele. Naquele momento, o Senhor falou com ele. E eu quero, inclusive, aproveitar e mostrar para vocês que, olha só, o que a palavra de Deus diz nesse mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Olha só um fato interessante. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então ele não tinha ainda intimidade com a voz de Deus. Ele não conhecia. Por isso que naquele momento ele não conseguiu identificar. Interessante, né? Mas que Deus chamou. Só que foi de uma forma que se assemelhou com a voz do profeta Eli. Então Deus, de uma forma, falou já com Moisés de uma forma, né? Assim, chamou a atenção dele de uma forma. E aqui com Samuel a gente já vê também um jeito diferente também, com a voz semelhante a alguém que a gente tenha familiaridade. Interessante isso, né? Vamos continuar? Olha só. Livro de Hebreus, agora, lá no capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, versículo 1 e versículo 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então Deus, ele falou sim, de várias formas, de várias maneiras, para se conectar com a humanidade, com as pessoas. Mas a Bíblia deixou claro aqui no livro de Hebreus que nos últimos dias ele falou através do seu Filho. E Jesus, nós sabemos bem que é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, conforme está em João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então hoje somos capazes de ouvir a voz de Deus, né? Quando Jesus veio, todos foram capazes de ouvir a sua voz. Embora uns deram atenção, outros não deram atenção ao que ele falou. Mas que ele falou, falou. Que Deus falou através do Filho dele, falou. E olha só ainda no livro de Jó, capítulo 36, versículo 14. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. A gente viu, né, que ele chamou ali 3 vezes, Samuel, Samuel. Era preciso compreender que era a voz dele, para que ele então desse continuidade na fala, tá bom? Muito interessante, né, gente? A palavra de Deus é assim, extraordinária. E falar em não dar atenção, a gente vai ver aqui também, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, onde Caim,
estava muito furioso por Deus não ter o aceitado e nem a sua oferta. Então ele ficou muito revoltado, muito furioso. E aí Deus falou com ele, mas ele não prestou atenção no que Deus falou com ele. Ele não prestou atenção. E Deus o alertou. Ele estava ali furioso, irado, e Deus falou para ele: olha, o pecado está à sua porta, ele quer te conquistar, mas cabe a você dominar. Então, antes dele assassinar o seu irmão Abel, Deus falou com ele, mas ele não deu atenção. E aí ele foi e cometeu aquilo que a Bíblia relata que ele cometeu, né, gente? Um ato ali, homicídio com o seu irmão. E aí, olha só, como Deus falou com o seu filho, falou com as pessoas através do seu filho, olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim, o próprio Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus veio e falou com as pessoas, falou com seus discípulos, falou com os mestres da lei, com os sacerdotes. E aí, pessoal, a gente observa que algumas pessoas deram atenção ao que ele falou, outros não. E aí, eu quero trazer para vocês aqui, depois que ele sofreu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. E aí ele, depois de ressuscitado, apareceu para alguns discípulos. E a gente vai ver lá em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús, que tinham 2 discípulos que estavam ali discutindo sobre o que tinha acontecido com Jesus. Eles estavam ali conversando, né? E aí, de repente, Jesus apareceu ali entre eles. Só que eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram. E aí Jesus perguntou para eles: o que vocês estão conversando, sobre o que vocês estão discutindo? E eles explicaram tudo. E aí, lá no versículo 25, Jesus falou assim para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, Jesus falou ali dele mesmo, através das Escrituras de Deus, através das Escrituras. No versículo 28 fala: ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que se ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então o que acontece? É isso aqui que está em Apocalipse, que Jesus também falou: eis que estou à porta e bato. Então Jesus estava com ele, eles abriram a porta da sua casa. Claro que ali foi de uma forma real. Hoje, qual a forma que Deus, que Ele bate a porta? É no nosso coração. Ele bate a porta do nosso coração. Mas aí cabe nós estarmos com o coração disponível, despojado. Eis-me aqui, Senhor, pode falar. Eu estou apta, pronta a ouvir. Ainda que o que eu ouça não seja agradável, mas eu estou disposta a ouvir, a dar atenção que o Senhor tem a dizer. E aí sim, pessoal, nós conseguiremos ouvir, através da palavra de Deus, através de Jesus, aquilo que Deus quer falar com a gente. Aquilo que Deus quer falar com a gente. E olha só, ainda falando de Jesus, lá no próprio livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, vamos lá, gente. Tem o caso de Marta e Maria. Marta abriu a porta para Jesus entrar, mas ela não deu atenção. Ela não deu atenção para o que Jesus ia falar.
Já Maria, a sua irmã, sim, sentou aos pés dele. Olha só o que diz. Lá no versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Já o versículo 40 vai dizer: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Com muito serviço. Outra versão vai dizer que ela estava ali muito agitada. Ela estava ali distraída. Isso é a palavra certa. Ela estava ali distraída com tanta tarefa que ela estava fazendo. Então ela não deu atenção a Jesus. Diferente de Maria. Mas Marta se aproximou de Jesus. Mas não para ouvir a sua palavra. Mas não para dar atenção que ele estava para ele que estava ali na sua casa. Ela se aproximou de Jesus para reclamar. Para reclamar. E para fazer queixa da sua irmã. E aí, o que Jesus respondeu para ela no versículo 41? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, ele fala, ele chama, ele se aproxima, ele bate. Agora é diferente. Nós não escutamos, não damos atenção, não se aproximamos, não temos familiaridade com ele. E aí, pessoal, aquele que tem intimidade, que está ali se alimentando da palavra, que está se alimentando de Jesus, todos os dias ele tem intimidade com a voz de Jesus, ele tem intimidade com a voz de Deus, ele sabe qual é a voz do Senhor, ele sabe quando é o Senhor que ouve. O próprio Jesus falou em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem e me seguem. Elas não dão ouvido a estranhos. Então, de todas as formas, Deus, ele nos fala. Ele fala com a gente. Ele chama a nossa atenção. Seja através de uma pessoa sábia, seja através de alguém próximo, seja através da sua palavra, seja através do Espírito Santo, o Espírito que ele põe no nosso coração, porque Jesus foi para a glória. Mas ele falou que nós iríamos ficar com um conselheiro. Ia ficar um consolador com a gente. Ele ia nos guiar à verdade. Ele ia nos orientar. Ele ia nos ajudar nessa caminhada terrena. Mas será que nós temos dado ouvido? Ou será que conforme vai estar lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureça, como os antepassados endureceram. Aquele povo lá de Israel, eles ouviam a voz de Deus, mas eles não queriam pôr em prática aquilo que eles ouviam, aquilo que Deus ensinava para eles. Então, é preciso que a gente compreenda que Deus ele tem prazer em falar com a gente. Deus ele tem prazer em nos ajudar. É uma promessa dele. Clamem, eu responderei a vocês. Eu vou dizer coisas assim que vocês, nunca ouviram. Mas é preciso dar atenção. É preciso, como Moisés fez, é preciso parar, observar, captar, e realmente compreender aquilo que ele está falando. É preciso ter tempo para ele, é preciso sentar e ouvir a sua palavra. E buscar e se esforçar para ouvir a voz de Deus. Porque essa voz é capaz sim de nos curar, de nos libertar, de nos sarar. E olha o que diz ainda em Lucas capítulo 11, versículo 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz e até a próxima.